convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, povo santo de Deus, nós hoje celebramos o terceiro dia aqui então do nosso Cerco de Jericó. E sabemos que o Cerco de Jericó é uma chamada de Deus para nós, para de fato batalharmos com fé e coragem, alistarmos-nos no exército daquele que é o nosso general, Cristo, o Senhor e Salvador. Estar do lado daqueles que vencem, não por nossas forças, mas pela força daquele que é, que era e que sempre será. Por isso, meus irmãos e irmãs, hoje também celebramos um grande santo na igreja, a memória de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, nasceu em Tagaste, na África. E Santo Agostinho muito tem a nos ensinar pelo seu testemunho de fé. Rezamos hoje também para que as muralhas da falta de diálogo na nossa família caiam. Veja, meus irmãos, nós somos seres que não podemos viver isolados. E assim precisamos sempre nos comunicar, porque o nosso Deus é o grande comunicador. O Pai nos comunica o Filho com o Pai nos comunica o Espírito, e assim nós entendemos que a Trindade é também essa comunidade comunicadora. Deus quis dialogar conosco, e nós precisamos dialogar com Deus. E aí a necessidade da oração. Mas, veja, a importância também do diálogo com os nossos. A palavra do Evangelho da missa de hoje é uma palavra dura, firme, dizendo: cuidado para não cometer o erro de vossos pais. Às vezes temos a tentação de achar que simplesmente vamos repetir atos. Mas, cada um, buscando a fidelidade a Deus, pode ser feliz na sua vida. Por isso, meus irmãos, veja o convite que Agostinho acolheu. Ele buscava conhecer a verdade. Santo Agostinho queria se encontrar com a verdade. Tinha essa necessidade. Era filho de um homem pagão e de uma mulher cristã. A sua mãe, celebrávamos ontem, Santa Mônica, uma mulher que piedosamente rezava pela conversão da sua casa. Imagine só, quantas mulheres piedosas não estão nessa igreja hoje, rezando pela conversão da sua casa. E a graça, ainda teremos homens aqui também que com piedade querem pedir a conversão dos seus. É verdade que uma maçã podre pode estragar as outras que estão dentro do cesto. Mas também é verdade que um que busca o desejo de santidade, a coerência na sua vida de fé, a fidelidade ao Senhor, encontrará também a felicidade e vai tornar também outros felizes no seu meio. Ou seja, também pode exalar essa santidade e modificar o seu lugar. Assim confiou Santa Mônica na sua oração pela conversão do seu filho. Até um dia que Santo Agostinho ouviu a pregação de Santo Ambrósio, ficou encantado com a pregação daquele homem
ouviu aquela pregação que tocou no íntimo do seu coração e transformou a sua vida. A palavra foi acolhida no seu coração e trouxe conversão. O segundo ponto importante a meditarmos, nós precisamos, de fato, sermos arautos da palavra em nossa casa. Primeiro, confiar em Deus. Segundo, testemunhar essa confiança de Deus, a palavra dele. E assim fez Agostinho. Foi testemunhar a palavra de Deus. Foi testemunhar também a sua vida nova. Recebeu o batismo, foi um grande homem de Deus, um grande incentivador da vida comunitária, né? E aí então também um grande incentivador da vida monástica. Santo Agostinho teve uma mudança radical na sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que hoje está aqui, acolhendo também essa palavra, rezando pela sua família, aprenda daquilo que a liturgia já nos ensina hoje. Não desista dos seus. Diga isso. Senhor, eu não vou desistir, dos meus. Assim Santa Mônica confiou, Santo Agostinho acolheu a graça de Deus, converteu-se ao Senhor e transformou-se num grande homem de Deus. Foi ele mistagogo, foi ele pregador do Evangelho, foi ele quem de fato também pôde transformar a realidade de muitas outras vidas, porque foi um grande defensor da fé. No seu livro Confissões, relata todo o seu testemunho de vida, e no livro Cidade de Deus nós compreendemos também que foi um grande filósofo e teólogo na igreja, que pôde contribuir também para a mudança, num tempo onde as pessoas estavam querendo derrubar a fé. E ele foi um grande defensor da fé. Então veja, meus irmãos e irmãs, nós precisamos aprender que a nossa família também deve ser a todo instante consagrada a Deus. Nós que aqui estamos precisamos rezar pelos nossos, precisamos pedir a Deus pela nossa casa e não podemos desistir. Muitas vezes a tentação é, já não muda mais de vida, já não encontra mais a mudança, eu já não aguento mais. É abandonarmos, e assim como que nos rendemos sem forças. Mas precisamos ter claro que a nossa força vem do alto. Assim Santa Mônica, há 30 anos de joelho rezando, pediu pela conversão do seu filho. Talvez você esteja 30, ou talvez até mais, ou ainda nem chegou a 10. Então saiba, meu irmão, minha irmã, que o que vale na vida de ser cristão é a perseverança. Isso que faz a diferença na vida do cristão. E se tem algo que me motiva e me alegra no meu ministério sacerdotal é saber que com Cristo Ele faz nova todas as coisas. Dia após dia, pedra após pedra, para termos o reino dos céus. Nós precisamos crer na mudança da nossa casa. A começar por onde? Por mim. A começar pela mudança da minha vida. Veja, muitas vezes a tentação também é ouvir e dizer assim, nossa, padre, o senhor está falando muito bonito. Que bom que o senhor está pregando assim. Bem que meu marido poderia estar aqui para ouvir. Bem que meu filho poderia estar ouvindo essa pregação. Bem que... Meu irmão, minha irmã, Deus quis que nós estivéssemos aqui para ouvir essa palavra. Então sejamos nós aqueles que vão deixar com que essa palavra encontre o nosso coração terreno fértil para que produza fruto na nossa casa. Nós que precisamos acolher essa palavra. E eu dizia, primeiro, confiando. Veja, é preciso confiar na ação de Deus. Santa Mônica confiou em Deus. Santo Agostinho também, depois da sua conversão, confiou toda a sua vida a Deus. Capaz de dizer, como eu demorei para te encontrar, seu tarde eu te amei. Mas confiou plenamente em Deus. Também nós precisamos confiar em Deus. Eu quero fazer aqui uma pequena, talvez nem tanta diferença, mas não basta acreditar. Crer, acreditar, tem tanta gente que acredita em tanta coisa. Até em pedra o povo acredita por aí. Tem gente que acredita em tantas coisas, mas nós não estamos somente para acreditar, mas para confiar naquele que nós cremos, em Cristo Jesus. Confiar é entregar a Ele a nossa vida. Por isso a oração que nós vamos fazer hoje pela nossa casa, pela nossa família, para que aumente também o diálogo da nossa casa, é confiar em Deus. Senhor, eu sei que o Senhor vai dar a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Às vezes nós não temos argumentos humanos
para dizer aos nossos. Mas, de fato, nem é assim que Deus quer convencer os nossos. Porque quem tem a força de convencer alguém a buscar a Deus é o Espírito Santo de Deus. Então, que sejamos capazes de pedir a Deus a graça do Espírito Santo também sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Confiar. O segundo ponto importante, quero novamente recordar, é que nessa oração do diálogo, veja a importância de cada membro da família. Nós precisamos acreditar, confiar, mas nós precisamos também não desanimarmos diante das dificuldades. Seja qual for da nossa casa, seja qual for o problema de família que estejamos passando, nós não podemos desanimar. Nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que manter a nossa cabeça firme e de pé, porque de fato o Senhor vai à nossa frente. Veja, nós estamos num tempo onde os bispos no Brasil fizeram um grande estudo sobre isso, e aí em Roma, e a gente vê aí agora a necessidade da nova evangelização, porque nós estamos sofrendo um período de época de mudança de época, não apenas, época de mudanças. A mudança de época, ela muda ali, mas os valores continuam os mesmos. Os valores, aquilo que é raiz, continuam as mesmas coisas. Muda a forma de se fazer, muda o jeito de se apresentar. Isso é mudança de época. Agora, quando falamos de época de mudança, isso é muito mais doloroso para nós. Porque aí nós percebemos que até aquilo que nós tínhamos de base começa a ser colocado em choque. Né? A família, que é uma instituição sagrada, já começa a não ser uma grande referência. A igreja, que é o lugar onde se congregam os irmãos que querem adorar a Deus, já também não é grande referência. Então esses são os desafios que a vida hoje social está apresentando. As pessoas maduras já não são mais a grande referência. E por isso todo mundo quer ser jovem, não é assim? Todo mundo quer ser jovem. Antigamente tinha claro que nós vínhamos de Deus, era um triângulo, né? Nós nascíamos de Deus, assumimos aqui a nossa vida, tínhamos uma missão aqui para cumprir, íamos crescendo, adolescência, juventude, idade adulta, ia chegar a velhice, ia terminar a nossa jornada, voltaríamos para Deus. Combati o bom combate, guardei a fé. Pronto, minha alma entrego a Deus. Hoje, essa pirâmide está sendo colocada em choque. Não, eu nem sei se eu nasci de Deus, talvez eu tenha sido fruto do acaso. Quantas pessoas que nós encontramos hoje assim, que já não tem referência de família, que já não tem modelo de pai e de mãe, até os documentos civis agora já não põe mais nem nome de pai, tem documento que só põe o nome da mãe, né? Então, ou seja, já não tem essa grande referência. Depois eu estou nessa terra para quê? Nada na minha vida dá certo, tudo na minha vida é desafiador, tudo é difícil, eu nem sei se eu continuo, o que eu espero lá na frente? Não sei, vai perdendo a perspectiva. E aí vai vendo que passa o tempo, vai envelhecendo, eu estou ficando velho, eu não posso ficar velho, porque se hoje a moda é a juventude, eu não posso ficar velho, eu preciso ficar mais novo agora. E aí então vem os retoques de tantas coisas, tantos cremes, e não sei das quantas, que vão sendo feitos aí, e vai a indústria de cosmético crescendo, né? Vai crescendo, e de fato é isso. Por quê? Chegar à idade madura já não é referência de alguém que aprendeu muita coisa e que tem muito a ensinar, não. Talvez alguém que vai perder a sua vida e nem sabe para onde. Veja, meus irmãos, a crise que nós vivemos é grande. Mas nós que temos fé, olhamos para a realidade, não para nos decepcionar, não. Para dizer, é aí que nós precisamos anunciar que existe um Deus que é capaz de fazer tudo novo. E o Papa Francisco falou isso muito bem aqui em nossa terra, quando disse, precisamos olhar para os dois extremos, a juventude e também aqueles de idade já avançada, os idosos. Precisamos olhar para essas duas categorias, porque a sociedade quer cada vez mais excluí-los. Veja, meus irmãos, cabe a nós assumirmos a nossa vida na fé e assim confiarmos em Deus e saber que dentro da nossa casa cada um tem a sua missão e o seu valor. O marido no papel de marido, a esposa no papel de esposa, o filho nos papéis de filhos, os pais no papel de pais. Cada um tem ali a sua missão. O saudoso beato João Paulo II, na sua carta Familiares Consórcio, escrevia na exortação apostólica: família, torna-te o que és. Torna-te o que és.
E ali João Paulo II descreve alguns pontos importantes, que eu me lembro aqui de alguns, que vale a pena partilhar. Primeiro, a família é o lugar do diálogo. Ele dizia, dentro de casa nós vamos partilhar. Só que vejam, dentro de uma época, de uma mudança de época, não mais a mesa é a referência da nossa casa. Porque já nós não sentamos mais para fazer a refeição. Hoje, a nossa referência não é mais a mesa. A referência é 42 polegadas, 52, 72, e quantas polegadas mais pudermos. Porque agora a referência vem dali. Então, quem puder, faça o seu prato e venha comer aqui na frente da televisão. Se não quiser também, não tem problema, as panelas estão lá. Olha como nós mudamos, né, a forma. E ali você perde o diálogo, porque aí fica todo mundo ali, né? Verdade, tudo que bebe ali, tudo que é fonte ali, e a gente vê cada vez mais, olha gente, até mesmo as novelas, de cada vez uma pior do que a outra. Uma pior que a outra. Teve uma, eu não assisto novela, até porque eu de novela estou na missa, né? Não tem como assistir a novela. Mas a gente ouve muita coisa, né? E aí tem uma que diz que é amor à vida, mas só mostra a desgraça da vida. Eu não sei que vida é essa que se ama. Né? Ou seja, não tem uma família feliz, não tem um casamento que dá certo, não tem um casamento que é feliz na sua vocação. E olha, não quero dizer que não tenha problemas, meus irmãos. Temos, toda vocação tem suas dificuldades, mas a vida é feita de fato dessas vitórias a cada dia com o Senhor. Temos os desafios, mas não paramos nos desafios, vencemos cada um deles com Cristo. Isso para dar testemunho depois lá na frente. E aí coloca as novelas com as piores referências de família. Uma pior do que a outra. Se ele trabalha, é sempre alguém que não passa a perna em alguém. Nunca ninguém trabalha honestamente. Eu dizia um dia desse na paróquia, eu sou vigário, eu dizia, olha gente, eu quero ver um dia, manda um e-mail lá na Globo, eu quero ver uma novela que tem um tema assim, honestidade. Olha, e fala de pessoas honestas, mostra pessoas santas, mostra pessoas que de fato vivem, porque existem, gente, pessoas assim. Eu conheço, vocês conhecem? Existem pessoas assim. Veja, a televisão cada vez mais vai colocando informações na nossa vida que vai como que vai destruindo aquilo que nós acreditamos. Aquelas relações verdadeiras vão destruindo. E aí nós começamos a desconfiar de tudo e de todos. Quando coloca um sacerdote na novela, é da pior qualidade para lá. Não está feliz na sua vocação, ou passa a perna em alguém, ou está querendo dinheiro, ou é mulherengo, ou sabe Deus o que é. É assim. Veja onde o inimigo vai aqui apresentando, dentro dessa época de mudanças, valores contrários ao Evangelho e àquilo que nós acreditamos. E ali então vai colocando essas cenas. Depois, quando coloca uma religiosa, coitada, não tem uma irmã que salva. Tudo é ruim e bate nas crianças, né? Olha os modelos que se tem. Eu dizia depois na paróquia, vamos fazer uma novela sobre a vida do Padre Donizete de Tambaú. Um homem santo, um sacerdote santo, um homem que curava quando traçava o sinal da bênção no povo. Curava, as pessoas eram curadas. Procura depois no YouTube a vida do Padre Donizete, tem um filme bonito dele lá. Vai ver a história dele. Não tem a honra dos altares, ele serve de Deus, mas é um homem santo. Vai negar. Uma vida de Conde Frei Damião, né? Não tem. Por quê? Veja, dentro dessa época de mudanças, até mesmo as nossas alegrias são transformadas. A alegria de muitos é ver a desgraça dos outros. É assim. Eu me alegro quando o outro cai. Eu me alegro quando o outro sofre. Não é assim? Ou quantas pessoas não ficam no domingo à tarde, com as pernas para o alto, assistindo aquele bando, como é que é aquilo? Vídeo cacetada, né? E aí o cara cai de uma altura de 10 metros, sabe Deus se não se estourou e se não morreu ali com a dor que tinha. E a gente ri da desgraça. Bem feito, olha lá o que aconteceu. Veja qual é a cultura de morte que está sendo apresentada à nossa família. E nós, muitas vezes, sofremos essa influência. Por isso que os bispos do Brasil, junto com a Igreja de Roma, começaram a estudar essa realidade e dizer, espera lá, dentro dessa época de mudança, nós precisamos renovar a nossa fé. Precisamos renovar a nossa fé. Hoje de manhã tive a graça de participar da missa com o cardeal de São Paulo, nosso metropolita, e junto com os estudantes de teologia das faculdades do estado, da cidade de São Paulo. E fomos com os nossos seminaristas aqui de Osasco. Que bonito, fizemos uma peregrinação lá começamos às 9 horas da manhã no Mosteiro de São Bento,
rezávamos o ofício divino às 9 horas, depois saímos encaminhados durante aquelas ruas do centro até a Catedral da Sé, onde foi celebrada a Eucaristia 10h30. E o povo olhava aquilo e já comentava, está tendo protesto de novo. Mas olha, até os padres e as freiras estão. Tinha umas freiras de alto, os padres também paramentados, e diziam, olha, até padre e freira estão no protesto hoje. Veja, tudo vira, entende? Os nossos muda a nossa realidade. Olha, veja, meus irmãos, a força que tem, de fato, hoje a televisão. E aí quebra o diálogo da nossa família. Família, torna-te o que és. Precisa dialogar de verdade. Precisa dizer olho no olho, tete a tete. Precisa dizer um para o outro que o ama, que de fato é importante um para o outro. Se preciso corrigir, é necessário, o faça com amor, com caridade. Isso é importante para aumentar o diálogo na nossa casa. João Paulo II lembra do segundo ponto. Família deve ser escola de comunhão. A família não é para ter divisão e cada um buscando só o seu interesse. Já não são dois, mas uma só carne. A família deve congregar na unidade. Congregar na unidade. E aí a gente vê cada um puxando o seu para o seu lado, né? Muitas vezes a família está assim. Cada um puxando força para o seu lado. Meus irmãos, diante desse desafio, precisamos unir. Está conosco aqueles que não espalham, então precisamos unir. Não sejamos nós motivo de desunião na nossa casa, pelo contrário, vamos congregar a nossa família. Sejamos nós sinais desse amor que congrega, que pode transformar a nossa casa. Porque eles não estão aqui para ouvir essa palavra. Nós é que acolhemos essa palavra hoje. E precisamos deixar com que essa palavra transforme em ação na nossa vida. Por fim, meus irmãos e irmãs, quero também lembrar aquilo que dizia João Paulo II. Além de ser um lugar de diálogo, ser uma escola de comunhão, é um lugar que precisa aprender a ter referências. As referências surgem da família. É em casa que nós aprendemos, desde pequeno, os valores do Evangelho. Por isso, vocês pais que têm crianças pequenas, não deixem de ensinar aos seus filhos aquilo que é de Deus. Eu fui para quase 7 anos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, e eu me lembro que diversas vezes eu dizia, traga todas as crianças aqui. Tem mãe que não gostava de levar a criança, porque a criança não para. Né? Às vezes ela não entende, ela fica para lá, anda para cá. Eu nunca sofri com isso, não. Tem padre que às vezes sofre com isso, né? Eu não sofria com isso, não. Porque é melhor que elas aprendam desde pequeno que é a igreja, porque depois de grande fica difícil ensinar. Então, meus irmãos, desde pequeno. Claro que o pai e a mãe precisam ensinar que tem hora que é para ficar quieto, tem hora que é para isso. É o pai e a mãe que vai dando limite. Mas precisa, de fato, ensinar valores já desde pequeno em nossa casa. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos pedir que Santo Agostinho, Aliciano, terceiro Deus por nós. Vamos, nesse momento, nos colocar de pé para apresentar. Daqui a pouco vamos apresentar nossas orações, né? Pedir a Deus que acolha as nossas orações, mas vamos apresentar a nossa casa, a nossa família. Vamos rezar pelos nossos nessa hora. Pedir a Deus que conceda-nos a graça da fidelidade. Meus irmãos, algo bonito também que o Evangelho nos dá e que Santo Agostinho mostra na sua vida, que nós só somos felizes quando fazemos felizes os outros. Precisamos fazer feliz a nossa casa, a começar por nós, pelo nosso testemunho, pelo amor que temos a eles. Talvez alguém tenha dito a você, olha, sua família não tem mais jeito. Você hoje reafirma a sua fé e diz, tem jeito sim, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez alguém tenha dito, mas o seu filho não muda, vai ser feliz, larga o seu casamento. Não, eu preciso ser fiel para eu ser feliz. Fidelidade é sinônimo de felicidade. E fazer feliz os outros é o que me faz feliz. Vamos pedir essa graça nessa oração agora. Inclina a sua cabeça, feche os seus olhos. Coloque agora a sua casa nesse momento. Deus amado, meus queridos, eu não sei o que esses teus filhos têm passado. Eu não sei qual é a condição de família de cada um deles, mas o Senhor sabe. Por isso, nesta hora, Jesus, eu quero te pedir pela família desses teus filhos. Senhor, como sacerdote da tua igreja, ministro do teu altar, eu peço agora, Senhor, o dom do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um desses teus filhos. Para que no coração de cada um deles, Senhor, seja hoje solidificada a fé, a confiança em vós, Senhor Jesus. Para que eles possam hoje sair desta igreja de cabeça erguida e que possam saber, Senhor, que a sua casa tem sentido, a sua vida tem sentido, a sua família será transformada, porque de fato, Senhor Jesus está aqui, nos ama, e por isso Ele nos dá o Teu Espírito Santo para que a gente possa sair daqui hoje com essa mesma coragem,
que Cristo teve congregando os seus, e assim congregarmos a nossa família, e assim reunirmos em torno dessa palavra, desse amor verdadeiro, do ágape. Pedimos, Senhor Jesus, essa graça hoje. Eu queria poder dizer com palavras o que eu sinto agora. Essa canção vai ser a nossa oração. E você tenha coragem de dizer isso a Deus. Importa que o Senhor esteja próximo da minha vida, para que eu possa me aproximar mais dos teus. Essa sagração. Poder dizer em palavras o que sinto agora. Queria poder dizer Hoje você vai sair dessa a igreja. todos que o Senhor Essa certeza. é o meu amigo mais querido, minha história de amor. Para levar aos teus, meus irmãos. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Eu queria poder dizer em palavras o que sinto. Queria poder dizer para todos que o Senhor, é o meu amigo mais querido, minha história de amor. Quando eu ouço a tua voz, Senhor, quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. Eu te chamo, Jesus, e eu te chamo, venha viver junto a mim, venha viver, venha me dar essa vontade, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Eu te chamo, e eu te chamo, venha viver junto a mim, venha viver, venha me dar essa vontade, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Veja, meus irmãos, essa canção traz uma verdade para o nosso tempo. Eu preciso deixar que Jesus seja a minha alegria, para que Ele seja a fonte da minha vida, para que eu possa resgatar os meus. Quantos maridos hoje não padecem do alcoolismo, dos vícios, e assim até mesmo correndo o risco da infidelidade, se não até cometendo a infidelidade, e assim numa frustração tremenda, já perdem o sentido da vida. É esta vida que o mundo tem apresentado, uma vida que vive somente de momentos, de prazeres. Do mesmo modo, quantos homens têm levado a sua cruz, com mulheres que às vezes sofrem também os seus vícios, se não até mesmo perder o sentido da vida, e ali então sofrem de depressão, quantos problemas, e quantos homens que precisam rezar pela sua casa. Por isso a canção fala uma verdade, meus irmãos. Jesus venha viver junto a mim, para que eu tenha sentido de viver. Talvez muitos de nós, se não estivéssemos em Cristo, também não estaríamos aqui. Sabe Deus onde nós estaríamos? Mas nós encontramos a alegria da nossa vida, nós encontramos o sentido. E por isso nós não podemos abrir mão desse Jesus. Não podemos abrir mão dessa presença de Deus em nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja fiel à sua vocação. Não tema, não importa qual seja o problema. Cristo está contigo nessa noite. É para que você compreenda isso. O Senhor é muito bom.
você, Ele é pela sua casa, Ele é pela sua família. Não tenha medo de dizer, Senhor, venha morar junto a mim, venha estar junto a mim, venha me dar alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, é onde nós encontramos a coragem de cada dia continuar lutando para a glória de Deus, para os nossos juntos de Deus. Senhor, Deus amado, Deus querido, olha por essas famílias hoje, Senhor. Olha por cada um desses teus filhos, por aqueles que estejam padecendo, sempre de mal ao povo. Eu peço, Senhor Jesus, hoje, a libertação do teu nome, Deus. Senhor Jesus, pela tua glória, Jesus, aquilo que tem pedido, essas famílias, a liberdade e sempre a alegria que vem de vós, Jesus. Eu repreendo em teu nome, Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de maledicência, todo espírito hereditário, eu repreendo em teu nome, Senhor Jesus. Alegria de fruto do Espírito Santo. Essa igreja, nesse cenáculo, Senhor. Solta a voz, ora.
o Senhor sopra sobre cada um de nós nessa noite e nos dá uma palavra de fé, de encorajamento para as nossas famílias, porque derramarei água sobre todo o solo sequioso, farei correr sobre a terra árida, derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus eventos. Isso é as palavras de Deus para você e para a sua casa. Palavra de vitória, Pai. O Senhor hoje derrama, o Senhor hoje faz um novo poder, o Senhor derrama do Espírito, tua porção da praga sobre a tua casa. Você que clamou, você que acreditou, você que suplicou, você que levantou a mão pela sua família, o Senhor ouve o teu clamor e a tua oração. Levanta os seus braços de glória a Deus. Glorifica o Senhor nessa noite por essa palavra. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te glorificamos e exaltamos por essa palavra, Senhor. Que é para nós, que é para a nossa casa, que é para os nossos filhos, que é para a nossa família, Senhor. Que é bênção para a nossa posteridade, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos e te agradecemos. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Nós te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.